Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para iniciarmos a nossa aula de filosofia dessa semana, tá? E hoje nós vamos abordar a biografia de 3 grandes filósofos, tá? De Sócrates, de Platão e também de Aristóteles. Vamos lá? Bom, Sócrates nasceu em Atenas, provavelmente no ano de 470 a.C., e tornou-se um dos principais pensadores da Grécia Antiga. Ele influenciou muitos outros filósofos, tá? Ele influenciou muitas outras pessoas, ele possuiu uma influência pessoal muito grande naquela época e naquele período. Tá? Podemos afirmar que Sócrates fundou o que conhecemos hoje por filosofia ocidental, já foi trabalhada no bimestre anterior. Essa influenciação pelo conhecimento de um outro importante filósofo grego, Anaxágoras. Tá? Seus primeiros estudos e pensamentos discorrem sobre a essência da natureza da alma humana. Então, Sócrates priorizava a essência do ser humano, a essência em seu desenvolvimento como eu, como pessoa, ok? Ele também foi considerado pelos contemporâneos um dos homens mais sábios e inteligentes, né? Porque se ele influenciava pensamentos, influenciava vidas de pessoas, ele era taxado como um cara, então, super inteligente, ok? Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Uma vida não examinada não vale ser vivida. Essa frase é do nosso filósofo Sócrates, tá? Lembra que a ideia principal da filosofia dele era a essência do eu, do autoconhecimento, do desenvolvimento das suas emoções, ok? Eu coloquei aqui nesse slide algumas frases para que vocês possam observar e, a partir do estudo de algumas dessas frases, conhecer um pouquinho mais da filosofia de vida desse filósofo, tá ok? Eu quero relatar uma com vocês aqui, na verdade eu quero que nós observamos juntos a primeira frase. A vida que não passamos em revista não vale a pena viver. O que essa frase traz pra gente, pessoal? Que diz assim, a vida que não passamos em revista não vale a pena viver. Na época de Sócrates tinha revista? Não. A revista que ele relata nesse pensamento é que a questão de você se ver de acordo com as suas ações, de acordo com o seu eu, com as suas escolhas, de acordo com o seu desenvolvimento, tá ok? Vocês podem observar outras frases que eu não vou citar aqui agora, mas porque senão o vídeo fica muito longo, tá ok? E a gente está sintetizando o máximo que vocês possam ter tempo hábil para responder essas atividades. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Platão. Vale lembrar que Platão, galera, ele é um dos influenciados de Sócrates, né? Vamos dizer assim que Sócrates foi o professor de Platão, para facilitar o entendimento, tá ok? Bom, Platão, cujo verdadeiro nome era Aristóteles, né? Na verdade, com acento agudo aí, Aristóteles, nasceu em Atenas em 428 ou 429 a.C. Não se tem a idade correta, tá? E lá morreu em 347. Platão é um nome que, segundo alguns, derivou do seu vigor físico, da largueza, de seus ombros. Plato significa largueza. Ele era filho de uma abastada família aparentada com famosos políticos importantes. Por isso, não espanta que a primeira paixão de Platão tenha sido a política. Daí as suas raízes, né, pessoal? Daí esse interesse em desenvolver o pensamento político da época, né? Nós já observamos e abrangemos esse conteúdo da política antiga e medieval, e o nome de Platão aparece lá. Aqui tem algumas ideias de Platão também que vocês podem observar. Eu quero citar a primeira ideia, né, que é a ideia que ele valorizava os métodos do debate e conversação como formas de alcançar o conhecimento, né? Porque para ele não existia uma ideia absoluta. O que ele queria era criar o pensamento do diálogo, o dialogar. Através do diálogo se resolvia e se resolve tudo até hoje, nos dias de hoje, né, pessoal? A gente sabe disso. Bom, pessoal, então se nós analisarmos essa frase de Platão, o que ela traz para a gente? A frase e o pensamento diz assim:
Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Na ideia de Platão, né, ele também valorizava a essência do eu, a essência do ser humano. Então ele acreditava que, por mais difícil que seja a situação que você está vivendo, não é através daquela situação que você não conseguiria ser grato pela sua vida, ser grato por estar vivendo aquilo e aprendendo com aquilo, tá ok? Essa é a maior reflexão que Platão nos traz até os dias de hoje. Eu coloquei mais algumas frases de Platão, vocês fiquem à vontade para analisá-las, tá? E interpretarem cada uma. Eu vou falar um pouquinho agora sobre Aristóteles. O filósofo grego Aristóteles nasceu em 384 a.C., tá? E morreu em 322 a.C. Seus pensamentos filosóficos e ideias sobre a humanidade têm influência significativa na educação e no pensamento ocidental contemporâneo. Ele já pensava à frente da sua época, tá? Ele já vislumbrava filosofias mais modernas e mais contemporâneas para certos assuntos da sociedade de sua época, tá bom? Tem aqui algumas obras que é importante que vocês analisem essas obras, tá ok? Eu posso até disponibilizar para vocês na plataforma uma ou duas obras, né? Algumas escritas dessa obra para que a gente possa também conhecer. Não vou abordar aqui porque senão o vídeo fica muito longo, tá ok? O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Na filosofia desse filósofo, né? O sábio é aquele que espera a tempestade passar e depois que essa tempestade passa, ele vai lá e resolve aquela situação, tá? Porque sábio para ele não é aquele que diz tudo, que demonstra ser aquilo que não é, demonstra ter um pensamento que não conseguiu desenvolver, mas sim aquele que espera o tempo certo para agir, na verdade, tá ok? Frases de Aristóteles. O verdadeiro discípulo é aquele que consegue superar o mestre. Na concepção de Aristóteles, eu vou citar aqui o exemplo de Platão, que era discípulo de Sócrates, tá ok? Para o pensamento de Aristóteles, Platão teria que superar os ensinamentos e as obras do grande Sócrates, tá ok? Porque para ele o discípulo é aquele que consegue superar o mestre através de todos os ensinamentos que foram passados nessa vivência juntos, tá ok? Bom, nossa aula termina aqui. Eu quero pedir para que vocês respondam às atividades na plataforma. Tudo que está sendo proposto tem peso avaliativo. Vocês serão analisados por isso, pessoal. Dúvidas, eu estou à disposição. Entre em contato comigo. Estamos no grupo. Qualquer coisa, só dá um alô, tá ok? Se tem atividade em atrasos, é importante que vocês realizem essas atividades, tá ok? Todas estão abertas ainda. Boa aula, ótimos estudos e até a próxima, pessoal!